No vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma massa de salgadinho maravilhosa e antes de fazer a massa já te indico a deixar o recheio já pronto. Você pode temperar com os temperos que você quiser, só cuidado com o sal. Para a massa eu vou usar uma xícara de água, uma xícara de leite, meia colher de manteiga, um cubinho de caldo quinó e como recheio de frango eu usei o caldo quinó sabor galinha. Você pode colocar um pouquinho de sal, mas verifica primeiro, pois o caldo quinó ele já é bem salgado. Não precisa ficar mexendo o tempo todo esse líquido, você só vai ajudando a diluir, né? No meu caso aqui o caldo quinó, eu só vou tentando diluir ele para que não atrapalhe na nossa massa. Assim que levantou fervura, você verifica se realmente não tem nenhum gruminho de caldo quinó e vamos para o próximo passo, que é colocar a farinha de trigo. Coloque toda a farinha de trigo de uma vez só. Para essa receita eu te indico que você faça numa panela grande e de preferência que seja bem alta. A minha não é muito alta, mas deu para fazer tranquilo. Outra dica é a colher. Aqui eu só tenho essa de silicone ou a colher normal de ferro. Se eu colocar a colher de ferro aqui, eu vou arranhar minha panela toda, mais do que já tá arranhada. Então eu te indico a fazer com uma colher de pau, você vai ver que você vai ficar mais segura na hora de mexer essa massa. Aqui estamos cozinhando essa farinha que a gente acabou de colocar, então a gente vai misturando essa massa. Parece que vai dar errado, mas você vai com calma, vai abrindo essa massa a cada momento e você vai ver que essa massa ela vai cozinhando. Não precisa deixar num fogo alto, mas também não no fogo baixo. Se quiser deixar no fogo médio, caso seja a sua primeira vez, pode deixar. Mas também o fogo alto não vai mudar em nada. Só o que eu preciso que você faça é ir abrindo essa massa, abrir mesmo por dentro para que toda essa massa seja cozida. Pois não podemos deixar nenhum gruminho de farinha nessa massa, ela tem que estar bem lisinha. E como você vai saber que ela já chegou no ponto que você não precisa mais mexer? É quando no fundo da panela criar uma casquinha de massa, você vai ver na hora que eu for virar essa massa, vai criar, tem uma casquinha já se formando nesse fundo dessa panela. Quando essa massa estiver toda lisinha, ela começar a virar uma bola nessa panela. Nossa massa tá pronta, o fogo já tá desligado. Eu vou pegar um pouquinho aqui, gente, cuidado, não faça as loucuras igual eu faço, porque a massa é muito quente. Antes de começar a mexer na massa, eu vou mostrar pra vocês como que você vai saber quantos de salgadinho, quanto de massa de salgadinho vai te render antes mesmo de fazer todos os salgadinhos. Coloquei em cima da balança um prato para colocar a massa e não ficar em contato diretamente com a balança. Vou apertar o botão de tare, que aí vai zerar esse peso do prato em cima da balança. E vou colocar a minha massa aqui pra gente saber quanto que tem de massa, né? Depois que já tá pronto, depois que já tá cozida. Coloquei um pedacinho de massa que tava na panela ainda, porque estava faltando 2 graminhas de massa para bater 600 gramas. E com o número inteiro fica mais fácil na hora de calcular. O que você vai fazer é bem simples. Você vai pegar essas 600 gramas e vai dividir pela quantidade de massa que você vai porcionar. Cada salgadinho meu eu uso 15 gramas de massa. Então 600 dividido por 15 vai me render 40 salgadinhos só com essa opção de massa. Com a massa ainda quente eu vou moldando ela, fazendo uma leve massagem nessa massa para que ela fique bem lisinha e bem incorporada. Se você quiser, espere uns minutinhos antes de sovar essa massa, mas ela precisa estar quentinha para você conseguir fazer o resultado que a gente precisa. Depois que essa massa ela esfria, ela fica muito difícil de moldar, então precisa estar nesse sentido de quente, né? Não precisa ser pelando para queimar sua mão. Massa pronta, eu vou porcionar ela, fazer logo a pesagem de todos os salgadinhos, assim vai me agilizar um tanto, em vez de eu ficar toda hora pesando, já peso tudo de uma vez, que eu já vejo e já confirmo se realmente deu a quantidade necessária para a minha encomenda. Se você for fazer essa massa para comer em casa, em família, não precisa todo esse trabalho de pesar tudo certinho. Mas se for para vender, eu acho indico demais você fazer essa pesagem, não só para que fique tudo certinho, né, todos os salgadinhos no mesmo tamanho, mas que você consiga precificar da forma correta e que fique justo para o seu cliente e para você também, pois não podemos perder dinheiro. E agora vamos rechear essa massa e moldar ela do jeitinho que a gente quer. Eu faço uma bolinha com a massa, depois eu dou uma apertadinha, não muito apertado, eu deixo abrir de uma forma que eu sei que no meio ele não vai ficar muito fino. Você vai entender depois na hora que você puxar essa massa, vai ter a base de massa para o seu recheio. Se você fizer muito fininho essa primeira camada agora, ele na hora que você for puxar a partinha do biquinho, né, da coxinha, o que vai acontecer é que vai abrir na parte de
de baixo, o seu recheio vai sair, porque não vai ter massa para segurar esse recheio na bundinha ali, no redondinho da coxinha. Então você vai moldando com a mão com todo cuidado. Isso aqui é muito prática, os primeiros pode sair errado, você não pode desistir. Então você vai moldando certinho com os dedos, com calma, não precisa ter pressa, e você vai deixando redondinho da melhor forma que você consegue. Você vai ver que sempre que eu for fazer no biquinho, às vezes sobra um pouquinho de massa. Eu indico tirar essa massa, não deixar, pois é uma massa que está sobrando e juro, gente, cada vez que você tira essa pontinha, você no final consegue fazer de 1 a 2 salgadinhos a mais. A questão do recheio, não adianta você falar, eu vou colocar muito recheio aqui porque meu cliente tem que comer muito recheio e menos massa. Tem que ser tudo proporcional. Não adianta você querer colocar muito recheio se no final você não vai conseguir fechar sua coxinha e vai ficar escapando, vai ficar abrindo sua coxinha e aí você vai ficar mais frustrado, vai ficar com raiva no final. Então você coloca uma quantidade boa, fecha. Se você viu que ficou pouco, você pode colocar um pouquinho mais na próxima ou então você pode ir pesando. Eu já faço de olho, então eu já vou ir direto. Mas você pode pesar até a quantidade de massa. Salgadinhos já enrolados, já prontinhos. Olha só a quantidade de recheio que eu usei, gente. Eu usei praticamente 1/4 de 300 gramas de frango, para você ver como rende bastante, né? E você pode fazer bastante salgadinho em casa. E para empanar esse salgadinho, eu vou colocar aqui um pouco de leite e um pouco de água. Eu uso metade de um, metade de outro, mas você vê a quantidade que você desejar. E eu tô usando farinha de rosca. Farinha de rosca, aquela, né, de pãozinho. Como eu coloquei ela primeiro no leite, quando eu passo na farinha de rosca, ela gruda muito bem e deixa ela nesse aspecto lindo, já pronto para ir pro congelador e depois fritar. Faça esse procedimento em todos os salgadinhos para deixar eles bem certinhos e depois daqui eu já coloco eles para ir para a geladeira, deixo eles no congelador. Mesmo que se eu vou fazer para casa, eu indico você deixar um pouquinho no congelador para que essa massa ela pegue uma boa consistência e seja melhor na hora de fritar. Já fiz o teste aqui em casa e já fiquei 3 meses com esse salgadinho no congelador e fica perfeito. Mais que 3 meses eu ainda não fiz o teste, mas eu acredito que consiga ficar também. E na hora de fritar, você não precisa tirar e descongelar esses salgadinhos. Você pode fritar diretamente. Tirou do congelador, você já pode colocar no óleo quente e já fritar os seus salgadinhos. Se você for fritar para entregar ao seu cliente, você pode fritar, tirou do congelador, fritou, coloca naquelas embalagens de entrega, né, de salgadinho, forrado com papel alumínio e vai chegar certinho pro seu cliente, bem quentinho por dentro também. Agora, se você for comer naquele instante, fritou e vai comer ele com a família, eu já te indico realmente a deixar um pouquinho fora da geladeira. Gente, é só uns minutinhos fora da geladeira para que aquele franguinho que esteja por dentro não fique tão congelado, porque o óleo ele não vai descongelar tão fácil a sua fritura. A massa vai fritar mais rápido e o óleo não vai chegar no recheio. Então, deixa só uns minutinhos fora da geladeira e já pode fritar. Só se for comer em casa. Salgadinho já pronto, gente, olha que lindezas, é bem rapidinho, eles fritam muito rápido. E agora vamos para o teste de qualidade para saber se realmente tá gostoso ou se tá faltando alguma coisa nesse salgadinho. Olha como ficou esse salgadinho por dentro, ficou recheado de uma forma muito boa, tem recheio, tem massa, então você vê que você acha que bota pouco, mas não é pouco. Lembrando que é um salgadinho, né, gente, não é um salgado, é um salgadinho, é algo mini e sim, ele vai ficar bem recheado. E em questão de sabor, minha gente, não tem jeito, eu sou fascinada nesse salgadinho e ele ficou maravilhoso. Na descrição eu vou deixar a receita completa dessa massa e também eu vou te dizer o quanto que eu gastei para fazer essa receita e o quanto eu indico a vender. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho trazendo e deixe no seu comentário que outra coisa você quer que eu ensine aqui no canal.